Mas tá tudo certo. Até parece que eu sou Juninha, né? Tô 6 anos no marketing, até parece que eu sou Juninha. Mas é que eu empolgo tanto que eu esqueço mesmo. Então, vamos lá. Não vou repetir aqui, mas eu contei a minha história de como que eu descobri essa necessidade de aprender a me vender. Porque na faculdade ninguém ensina e nem em curso de especialização e nada ninguém ensina. Só se você fizer um curso específico, claro, para vendas. Mas que dentro da fisioterapia a gente quase não acha. A gente acha curso de quê? Autoconhecimento. A gente acha curso de gestão, mas a gente não acha especificamente como você vai vender sua consulta. E principalmente o plano de tratamento. Porque é diferente. A gente teve até um depoimento lá na comunidade, não sei se vocês leram, de uma pessoa falando que ela tem dificuldade de vender o plano. Que ela vende a consulta, mas tem dificuldade em vender o plano. Mas ninguém ensinou isso pra gente, então tá tudo certo. E como que eu fazia, primeiramente, para vender a minha consulta? Porque a pessoa tem que chegar para mim através da consulta individual. Lá dentro da consulta individual que eu vendo o plano de tratamento. Então, primeiro de tudo, a gente tem que vender a nossa consulta. Como que eu consegui vender a minha consulta? Eu tive clínica, eu treinei secretárias, eu tive uma equipe multidisciplinar junto comigo, eu tinha 2 clínicas aqui em Belo Horizonte. Então, assim, de não saber nada, né? Correr pelos estados aí, igual eu falei antes, que eu morei em Fortaleza, morei no Rio, morei em São Paulo, buscando todos esses conhecimentos, eu montei essas clínicas e descobri o que dava certo antes de montar as clínicas, porque senão eu não ia ter dinheiro para poder montar nada. Então, o que eu fiz? Eu vi que eu precisava de uma comunicação diferente quando esse paciente, esse potencial paciente, entrava em contato comigo querendo saber informação. Porque é quase 100%. As pessoas chegam perguntando, quanto que é a sua consulta? Você atende plano de saúde? Geralmente, as 2 perguntas iniciais são essas. A pessoa não quer nem saber o que você faz. Por quê? Porque ela já sabe que você é fisioterapeuta. Então, ela te busca já querendo saber o seu preço e se você atende plano. Eu não atendia plano. Então, o que eu fazia? Quem vinha por plano, eu tinha que arrumar um jeito de pegar essa pessoa. E quando eu perguntava o meu preço, eu nunca gostei dessa palavra preço, porque dentro do marketing a gente vê que preço é uma coisa que não tem muito valor. E a gente precisa agregar valor àquilo que a gente está vendendo. Então, todas as vezes que você for falar do preço, do valor da sua consulta, chame de valor, não chame de preço, tá? Mas isso a gente vai falar quando chegar lá no final. E aí eu virei e falei assim, ó, primeiro eu tenho que quebrar, eu tenho que deixar essa pessoa aberta para eu não falar o preço de cara, para eu não falar o valor de cara e nem que eu não atendo plano de saúde. Eu tenho que fisgar essa pessoa para ela confiar em mim e ela não se importar com o valor da consulta e nem que eu não atendo plano. Como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pensar quando eu ia procurar um profissional da saúde para resolver algum problema meu. Como que eu fazia? Mesma coisa. Tem plano de saúde, eu ia lá e olhava no plano de saúde. Ou, particular, quanto que é o valor da sua consulta? Só que eu vi que se eu chegasse para a pessoa falando para ela assim, com empatia, como se eu conhecesse aquela pessoa, aí eu perguntava para ela, fulano, vamos supor, Maria, a consulta é para você? Aí nisso eu já vou falar um script, depois eu vou escrever tudo e mando para vocês, coloco lá na descrição, tá? Da aula. Isso foi até um treinamento que eu fiz com as minhas secretárias. Por quê? Porque esse script tem que estar no primeiro contato. Precisa estar no primeiro contato. Quem entrar em contato primeiro tem que falar isso. Quanto que é a sua consulta ou você atende plano de saúde? Aí você fala assim, oi, tudo bem? A consulta é para você? Aí se a pessoa falar que é para ela, você já começa. Você está buscando essa consulta para poder fazer... Para quê? Você tem que saber o porquê que ela está procurando a fisioterapia. E aí você já começa uma conversa. Com isso, a pessoa já vai assustar do outro lado, porque ninguém quer saber da gente.
Ninguém quer saber o nosso motivo de buscar alguma coisa. E hoje as pessoas estão muito carentes de atenção, né? Hoje não. Isso eu estou falando com vocês há 6 anos atrás, quando eu tinha as 2 clínicas. E tem 6 anos que eu estou no marketing. Então, já tinha essa demanda de atenção. Então, com essas 2 primeiras falas, você já consegue quebrar a resistência e o seu cliente já vai se abrir um pouco. Aí, a consulta para você é, por que você está buscando a fisioterapia? O que está acontecendo com você? Qual que é seu problema? A pessoa vai falar. A pessoa falou, ela já te deu mais abertura ainda, e aí você vai discorrer daquele assunto. Pode ser por mensagem, pode ser por áudio, pode ser pela ligação, do jeito que for. Oi, Paulo, tudo bem? Pode ser do jeito que for. Então, você vai falar com ela, ó, vamos supor, tá procurando porque tá com a dor na lombar. Nossa, estou com muita dor na coluna, eu não consigo mais andar. Ela vai falar tudo para você. Já tomei remédio, já fiz tratamento, nada adiantou. Ela vai contar a história inteirinha daquele problema que ela tem. Aí você vai para ela e fala assim, nossa, Maria, eu te entendo. É difícil mesmo, né? Você vai enfatizar o problema dela. Você vai enfatizar tudo de ruim. Não esqueçam disso. Vocês vão pegar as partes ruins que ela falou, que a pessoa falou, e vai enfatizar isso para ela. Por quê? Porque a gente vai pegar o problema, a dor que ela tem, vai botar o dedo lá na ferida, vai machucar um pouquinho mais ela, e aí você vai virar para ela. Infelizmente, a gente tem que fazer isso, porque a gente vende pela emoção, a gente não vende pela razão. E para eu conseguir entrar nessa pessoa, ter a emoção dela, eu preciso pegar o que ela me disse de forma inconsciente, porque quando ela te conta o problema, ela te conta de forma inconsciente. Ela vai falando, falando, falando e nem pensa. E aí você vai pegar aquilo que ela falou, vai botar o dedo lá, falar todas as coisas ruins para ela e vai virar e falar assim, mas fica calma, fica tranquila, porque eu consigo resolver seu problema. Eu atendo muita gente que veio assim, já chegou tal pessoa para mim assim e saiu desse jeito. Em uma consulta eu consegui melhorar isso que ela não fazia, que agora ela consegue fazer. E aí você vai mostrar para ela que aquilo tudo de ruim que você enfatizou lá para ela, você fez ela entender que ela está sentindo aquilo, você tem um problema para ela. E aí, nisso, ela já vai começar a falar com você como se fosse terapia. Isso é muito claro, gente. Eu digo assim, 100% das pessoas. Por mais que no final acontece de um ou outro não marcar, todos eles falam e se abrem com você com esse roteiro. Todos. Porque todo mundo quer que você escute o problema que ele tem. E quando eles ligam para um fisioterapeuta, ninguém escuta problema. Secretária não escuta problema. As pessoas só falam o valor da consulta, se atende plano ou não. Então, nisso já vai ser o diferencial de vocês. E nisso a pessoa já vai se abrir e vai falar assim, nossa senhora, ela vai se sentir acolhida. Então, ela vai virar para você, aí você vira para ela e fala assim, ela nem vai te perguntar o preço mais. Aí você já vai, você não vai dar tempo. Assim que você falar que você tem a solução, que a pessoa, você já atendeu, já melhorou tal e tal, aí você fala assim, então, Maria, eu consigo te atender no dia tal e tal. Você dá 2 opções de dias com horários diferentes. Manhã e tarde, por exemplo. Eu tenho tantos dias, e o mais próximo que você conseguir, tá? Você jamais vai perguntar para ela que dia que ela... Eu tô falando isso da minha experiência, tá, gente? Oi, Márcio, tudo bem? Isso eu estou falando da minha experiência, tá? O que eu fiz nas 2 clínicas que eu tinha, que dava super certo. Eu tinha, gente, caravana que vinha do interior para ser atendida comigo. Vinha ônibus. Dia de semana, vinha do interior, parava na porta da minha clínica para poder ser atendido por mim. E eu só consegui isso quando eu comecei a fazer esse roteiro. E eu comecei sem secretário, quem fazia esse roteiro era eu. Então, por isso que eu estou dando o script para vocês primeiro, sem passar por secretário, porque nem todo mundo tem. Eu comecei sem. Eu comecei com uma portinha de consultório, e eu sozinha. E aí depois eu fui ampliando, fui pegando todas as salas do andar, fui pegando e fui contratando.
pessoas e contratei a minha secretária e treinei ela para uma coisa que eu já sabia que funcionava. Então, eu passei o script direitinho. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu fazia individual, que vocês podem fazer, é só pegar esse mesmo roteiro e passar para a secretária, tá? Que funciona da mesma maneira. Demanda um pouquinho mais de tempo? Claro que demanda, mas é um investimento de tempo. Por quê? Porque você vai estar conquistando um paciente. E quando você conquista esse paciente, ele vai trazendo mais, e vai trazendo mais, e vai trazendo mais. Eu comecei nessa caravana do ônibus, que vinha do interior, eu comecei com 2 pessoas. Veio uma e a irmã acompanhando de carro, que veio trazê-la. Que era uma paciente que não aguentava mais sentir dor, que ela não estava aguentando nem andar direito. A irmã veio, chegou lá, a irmã gostou tanto que na próxima semana que a irmã tinha que voltar, ela já marcou para ela. E aí elas foram trazendo pessoas, aí alugaram uma van e no final já era um ônibus. Então, para vocês verem que um vai trazendo o outro. Quando a gente dá resultado clínico, e todo mundo que está aqui dá resultado clínico, porque todo mundo faz tique. Tique dá resultado clínico impressionante. Se eu fosse tiqueira na época que eu tinha as clínicas, não ia ter para ninguém. A clínica existia até hoje e eu ia estar lá administrando, só e trabalhando com marketing, né? Então, a gente sabe dar resultado clínico. Então, voltando para o roteiro. Não se preocupem que eu vou colocar isso tudo no script, passo a passo para vocês, tá bom? Aí eu virava, então, eu já chegava e falava, olha, Maria, então eu tenho dia, sei lá, segunda e quinta-feira, eu tenho o horário da manhã na segunda e o horário da tarde na quinta. Você prefere de manhã? Quais desses 2 dias você prefere? Então, você não dá tempo, você ainda está naquele período lá de emoção da pessoa, de que você vai conseguir resolver o problema dela, que você entendeu ela, que você acolheu ela, e ela vai marcar com você. Aí, se ela perguntar, mas você atende plano tal? Fala assim, olha, eu ainda não atendo esse plano. Mas aí você enfatiza de novo o resultado que ela vai conseguir ter. Você não fala simplesmente eu não atendo esse plano e ponto. Você relembra ela do que você vai conseguir levar na vida dela. Fala, olha, não, infelizmente eu ainda não atendo. Não fala infelizmente. Fala, não, eu ainda não atendo o plano. Mas você vindo aqui na primeira consulta, você já vai melhorar isso, isso e isso. Aí o que vai ficar na cabeça dela? A última informação do que ela vai melhorar. Não que você não atende. Não, pode falar. Ela vai continuar naquilo, né? De que ela vai melhorar. Desculpa, eu perdi o fio aqui porque eu fui desligar o áudio. E aí ela pode perguntar, mas quanto é o valor da sua consulta? Aí você fala o valor. Se ela falar preço, você fala assim, não, o valor da consulta é X. Ah, mas tem retorno? A pessoa pode perguntar se tem retorno. Fala assim, não, olha só, o valor da consulta é esse. Só que eu só consigo falar para você se você vai precisar de um retorno, quantas vezes você vai precisar, tudo que a gente vai precisar para poder resolver, né? Aí você fala para mim, resolver a sua dor na coluna, depois que eu te ver nessa primeira consulta. Porque é aí que eu vou saber realmente tudo o que você precisa. Aí ela vai agendar com você. Agendou com você, o que você faz? Sabe, quando as pessoas agendam com você, o que vocês costumam fazer? Vocês confirmam aquela consulta, não confirmam? O que vocês fazem? Confirma geralmente por mensagem, alguém liga, manda o WhatsApp, como que é? A gente sempre confirma. Sempre confirma, mas através de mensagem, né? De texto. A gente trabalha com mensagem de texto e trabalha por telefone também. Depende da situação. Geralmente, quando a gente já marca, a gente já manda uma mensagem do WhatsApp para já ficar documentado. Por quê? Porque tem muita questão da pessoa chegar no horário errado e falar, mas você marcou errado. Eu falei, não, tá aqui, ó. Sim, Era quinta-feira, às né? 10. Né? O Paulo lá tá assim, então é a mesma coisa aí, né, Paulo? E hoje tem sistemas que mandam mensagem diretamente, avisando. Tudo automatizado, né? Aí a pessoa pode até ter um link, clique nesse link para confirmar, clique nesse link para desmarcar, né? Tudo automatizado ali, bem mecânico. Né? E quando a venda é uma venda grande, ou seja, o ticket é alto, ou seja, a pessoa está pagando por um valor alto pela sua consulta, a gente estreita o relacionamento.
Ou seja, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas a gente tem uma secretária para fazer somente isso. A gente hoje trabalha com 4 secretários administrativos, hoje no Livta. Eu tenho uma só para ligar e confirmar, ou seja, confirmar a venda. Gente, confirmar... isso é muito luxo, né? Você ter uma secretária só para fazer isso é muito luxo. Depois eu vou falar por quê. Só para não atrapalhar. Mas é muito luxo. Todo mundo quer isso. Você não tem que preocupar. Aí, então, a maioria das pessoas mandam essa mensagem no WhatsApp. Quem não tem o luxo do Márcio, né, de ter 4 secretários, uma só para poder fazer isso, a gente está lá no WhatsApp e manda mensagem pedindo para a pessoa confirmar. E o que eu tinha de mais resultado? Eu pegava meu celular, eu era sozinha ainda, tá? Mas mesmo depois que a minha secretária chegou, eu gravei um vídeo padrão que ela enviava para as pessoas. Depois eu vou voltar nisso para falar o da secretária. Eu pegava o meu celular, eu sabia o nome da pessoa, sabia o problema que ela tinha, porque eu tinha conversado com ela antes. Então, eu anotava lá do lado, na agenda. Eu tenho a agenda até hoje, gente. Depois eu vou achar ela aqui e mostrar para vocês. Na agenda, eu anotava o nome da pessoa, o telefone, e era agenda física ainda, né? 6 anos atrás, a gente não tinha essa tecnologia de hoje. Eu anotava o nome, o telefone, a patologia dela. E os tópicos ruins que ela me falava que ela não conseguia fazer. Por quê? Na hora que eu chegava no meu celular, eu falava assim, um dia antes, no dia que vocês mandam mensagem de confirmação, ei Maria, tudo bem? E gravava um vídeo para ela. Ei Maria, tudo bem? Então, aqui é a Roberta, fisioterapeuta, a gente conversou, eu estou te ligando para poder confirmar a consulta, que vai ser dia tal, hora tal. E aí você vai chegar aqui nessa primeira consulta, a gente vai conversar sobre isso, isso e isso, e nós vamos descobrir um plano de tratamento para poder resolver todos esses seus problemas. Estou te esperando. Ponto. E mandava para ela. Primeiro, a pessoa, ela se sentia muito mais acolhida de novo. Falava assim, que isso? Ela mandou mensagem, um vídeo para mim. Ela realmente se importa comigo. Não, eu conversei com ela não sei quantos dias atrás, ela lembra de tudo que eu falei com ela, que eu estava sentindo. E a chance, a perda, tipo assim, os bolos que a gente toma e as desmarcações, caíram 90%. Porque a pessoa se sentia no compromisso com você de ir na consulta. E ela já se sentia tão próxima, por quê? Porque você estava falando direto para ela. Ela viu você, ela não só ouviu a sua voz, ela não só viu você na rede social. Então, ela já chegava lá no seu consultório como se ela te conhecesse. Aí você já quebrava aquela barreira do primeiro contato de médico, de fisioterapeuta, paciente. Então, isso é muito legal. Caiu muito. E aí, quando a pessoa já chega assim para você, e você chega lá, você tem a lábio, você tem o conhecimento, você tem uma avaliação perfeita, você tem um primeiro resultado que você dá na primeira consulta, ela vai comprar o seu plano de tratamento que você oferecer para ela. E quando você mandar o vídeo, você já fala do melhor plano de tratamento. Então, essa palavra de plano de tratamento não vai ser nova na cabeça dela. Ela já vai saber que ela vai chegar lá, ela vai, às vezes, precisar de mais e vai ter um plano de tratamento para ela, tá? Então, basicamente, para vender a consulta, eu fazia assim. Para vender o plano de tratamento é um pouco mais diferente, mas eu vou agora só falar um pouquinho de como eu faço. Terminar o roteiro do início para a pessoa chegar no meu consultório e aí eu vou passar a palavra para o Márcio, que eu já estou há quase meia hora falando aqui e aí ele precisa falar o tempo dele também. A gente faz uma outra live depois, ou então eu gravo para vocês o restante das coisas, do que eu fazia dentro do consultório, na minha avaliação, para eu conseguir vender esse plano de tratamento, tá? E aí, então, naquele roteiro que a gente falou antes, que eu cheguei até o final ele todo, eu quis chegar a fazer ele todo certinho até o final, comigo fazendo. Se for minha secretária, a mesmíssima coisa. O que vai mudar? Nossa, a doutora Roberta, secretária tem que falar doutor ou doutora, tá? Nossa, a doutora Roberta, ela sempre recebe pacientes assim. Os pacientes chegam assim e vão embora assim.
Então, só vai mudar que ela vai falar na terceira pessoa, que ela vai falar para você, que você faz isso. Mas o início é a mesma coisa. Pode falar, Márcio? Você pode falar à vontade, pode seguir. Tudo que você tiver, na próxima eu posso fazer. A gente Não, faz. vamos lá, nós vamos dividir, nós vamos fazer nós dois hoje. Não, se Tá você bom? quiser, você pode ir com tudo que você tem, que você tem muita coisa para falar, legal. Você está falando bastante coisa legal e a gente pode também dividir essa aula em duas aulas e a próxima eu posso falar também. Só para você Mas ficar à vontade. eu acho melhor a gente fazer assim, como o tema que eles votaram foi venda de consulta, plano de tratamento, a gente faz a venda, faz a aula de venda de consulta primeiro, e aí semana que vem a gente marca de plano de tratamento. Porque não adianta a gente ensinar o plano de tratamento se a pessoa ainda não conseguir vender a consulta bem feita. E esse roteiro que eu passei aqui já é um roteiro que precisa ser trabalhado, e cada um dos fisioterapeutas não estão acostumados com isso. Eu acho que ninguém, na verdade, está acostumado com esse tipo de conversa, de comunicação, de primeiro contato. E esse primeiro contato é extremamente importante, é o que vai fazer a pessoa comprar de você. E por mais que ela não compre o plano de tratamento, você vai estar recebendo o valor da sua consulta e está tudo bem. O importante aqui é vocês conseguirem trazer paciente para dentro do consultório. Então, tem que ficar bem firme na cabeça esse roteiro. Tem que ser muito bem treinado esse roteiro. Porque se a gente passar o plano de tratamento agora também, eles vão ficar meio perdidos, porque o plano de tratamento é muita coisa. Então, vai perder um pouco de informação da venda de consulta, vai juntar muita coisa do plano de tratamento, aí vai perder tudo. Então, eu preciso passar uma coisa de cada vez, tá? É bom que eu já expliquei para todo mundo aí, quem vai ver a gravação já está sabendo, e tá tudo certo. Então, aí a gente volta lá para o início do roteiro, confirmando, fiquem calmos, fiquem tranquilos, que eu vou passar esse roteiro escrito, passo a passo, que se você quiser, é só você ler. Você imprime, vai lendo e vai conversando com seu cliente no primeiro contato. E aí, vamos supor que a pessoa está ligando para marcar consulta para outra pessoa, não é para ela. Porque vocês lembram que as duas perguntas iniciais, você pergunta assim, a pessoa vai te perguntar, qual que é o valor da sua consulta? Você atende plano de saúde? Eles chegam assim, só recapitulando. Aí você vira e fala assim, oi, tudo bem, fulano? A consulta é para você? São essas duas perguntas iniciais. Não, a consulta não é para mim. Ah, para quem você está marcando a consulta? Para minha mãe, para minha avó, para minha tia, para meu pai, para meu cachorro. Cachorro não, porque a gente é veterinário, né? Mas vai que tem um tique vet aí. Alguém está entrando aqui. Vai saber também, né, Márcio? Aí vai chegar, aí você fala assim, não, é para quem? Para tal. Eu falo assim, a pessoa vai falar o parentesco, né? Aí você fala assim, mas qual que é o problema que ela está tendo? O que ela não está conseguindo? O que ela está reclamando? O que ela não está conseguindo fazer? Você vai tentar puxar dessa pessoa os pontos ruins. Por quê? Porque você puxando os pontos ruins, se essa pessoa está entrando em contato com você para marcar consulta para outra, ela se importa com essa outra. Ela gosta dessa outra. Ninguém que não gosta, só se for um cuidador, uma coisa assim, mas geralmente o cuidador não liga para poder marcar. Quem liga é um parente que se importa com aquela pessoa. Então, você vai fazer a mesma coisa, porém, conversando para saber da fulana de tal, do fulano de tal. Tá? E o contato que você pega quando alguém liga para poder saber para outra pessoa, você só vai pegar o contato, você só vai falar com essa pessoa se a outra for totalmente inválida. Porque tem muita gente também que procura só para poder saber, porque o pai, a mãe ou alguém não tem paciência ou não tem conhecimento tecnológico, alguma coisa assim, para poder conversar com você. Quem atende idoso, por exemplo. Mas hoje todos os idosos estão no WhatsApp, para ver vídeo, para ver neto, para ver isso, para ver aquilo. Então, você tenta, de qualquer forma, pegar o contato dessa pessoa que ele está querendo marcar. Tá? Você vai pegar, por quê? Porque quando você for mandar aquele vídeo, você vai mandar para as duas pessoas. Você vai mandar para quem te ligou e marcou, que vai acompanhar provavelmente, e vai mandar para o próprio paciente.
Por quê? Porque se o paciente, vamos supor, você cativou muito a filha da pessoa. Eu recebia muito idoso, cativava a filha. Aí eu não tinha contato, por que eu sei disso? Porque eu não tinha contato com quem ia ser meu paciente, só com quem estava marcando. Chegava lá, quem estava marcando já estava me adorando. Mas a pessoa que eu atendia nem sabia quem eu era. E quem eu preciso que goste de mim? Principalmente quem eu estou atendendo. Por quê? Porque senão eu atendo a pessoa, dou resultado, mas aí ela não teve muita empatia comigo, falar, não fica a cara dessa menina. Eu tinha muito assim, nossa, mas você é muito novinha, você vai resolver o meu problema mesmo? Então, era tipo, olhava para mim, magrinha. 6 anos atrás, eu tinha 32 anos. Miozinha. Aí virava e falava assim, nossa, mas você é a fisioterapeuta? Você vai resolver o meu problema? Aí, às vezes, vinha aquelas senhoras mais obesas e tal. Então, a falta de confiança, de credibilidade, quando a pessoa não te conhece, quando você não conversa com ela antes, pode estragar todo o processo. Por isso que também você tem que cativar essas duas pessoas, né? Então, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas vale muito a pena. Eu tinha a agenda cheia para 3 meses para frente. Eu não tinha horário. Até que eu comecei a treinar pessoas e aí depois eu passei as clínicas para essas pessoas que eu tinha treinado que ficou com todo mundo lá. Então, vale a pena, tá? Vocês têm alguma dúvida desse processo aí? Ficou bem explicadinho? Abre o microfone aí, porque eu estou tentando fazer leitura labial, sabe? Mas se eu escutar, é melhor. Certo. Eu já fazia isso, eu já faço isso e eu sinto que depois que eu passei a fazer isso, eu fidelizei mesmo. Eu só não mando o vídeo, mas nem passou pela minha cabeça o vídeo para mim é novidade. E depois disso, realmente as pessoas não desmarcam. O vídeo é sensacional, muito bem. É um grande... Então, o vídeo aproxima as pessoas, né? Vai fazer uma baita surpresa para o seu paciente. Vai. E você vai ter... quando a gente vai estimular uma pessoa nas vendas, você tem que estimular pelos 3 fatores de percepção: visual, auditivo e sinestésico. Quando você faz o vídeo, a âncora de impacto referente ao seu atendimento e a sua atenção a ele fica marcado de um jeito que vai te ajudar até no seu processo terapêutico. Ela já vai chegar lá com todas as barreiras dela, todas as defesas baixas. Então, você vai conseguir mais contato, você vai seguir, né, conseguir entrar mais ali naquela pessoa para convencê-la a ficar lá, a gostar de você, enfim. E se a pessoa, porque tem algumas pessoas que a gente não tem empatia logo de cara, né? Você olha para a cara da pessoa e fala, não gostei dela. Quando você manda o vídeo, se você está na rede social e a pessoa veio por lá, ela já vai te procurar porque ela teve empatia por você. Se ela olhou sua cara na rede social e já te procurou, ela já vai ter essa empatia, então não vai acontecer isso. Mas se vier uma pessoa que não é da rede social, que nunca te viu, esse vídeo que você faz já vai separar essa pessoa que não teve empatia com você. Ela já não vai nem querer ir, então não vai chegar no seu consultório. Então, até as pessoas que você atende já vai começar a ser selecionada por quem realmente tem empatia por você e quem está disposto a investir em você, que gostou de você. E isso é bom para os 2 lados, né? Você vai ter empatia com o cliente, porque o cliente já vai mostrar empatia por você, então vai ficar tudo mais fácil. Tá bom? E aí, então, basicamente, o roteiro é esse. E a gente tem uma outra forma também, vou puxar a sardinha para o meu lado, do marketing, que foi uma das primeiras coisas que o Márcio contratou da empresa, da Grossi Digital, que é uma apresentação mesmo do seu trabalho. É tipo um folder eletrônico, uma página de vendas, a gente chama no marketing de página de vendas, mas uma página de vendas direta. Não é um site, não é nada, é um documento que é uma apresentação eletrônica de tudo que você faz do seu trabalho. Não sei se vocês já viram dele.
Mas eu vou, assim que terminar essa live, eu vou lá no grupo da comunidade e vou jogar lá o dele. Vou jogar o dele, vou jogar o da clínica, vou jogar os dois, que é para consulta, né? Porque a gente fez no TIC e tudo, mas vou jogar os dois, tá? Porque quem tem clínica vai ver como que a gente divulga a clínica e quem tem atendimento particular vai ver como que divulga. A estrutura dessa apresentação é todinha na estrutura persuasiva de neuromarketing para que a pessoa entenda a necessidade que tem de marcar consulta com você. Então, isso também, vamos supor que nesse contato, nesse script, a pessoa falou assim, eu vou pensar, não sei o quê, não marca de cara. Ou mesmo ela marcando, você também pode enviar para ela, tá? Ela marcou, você fala assim, que legal, então tá marcado dia tal, tal. Eu vou te mandar aí também meu material para você ver também todas as coisas que eu posso te oferecer para poder te ajudar a melhorar mais. Vai lá e manda a sua apresentação para ela. Caso ela não marque, você vira e fala assim, não, tudo bem, eu estou aqui, né? Conte comigo quando você precisar, mas eu vou te mandar aqui também uma apresentação para você saber tudo, não apresentação, né? Você vai falar do seu jeito lá. Eu vou te mandar aqui meu material para você saber tudo que eu posso fazer para te ajudar e conte sempre comigo. E aí você manda esse material para ela. E nesse material tem essa estrutura persuasiva da neuromarketing mostrando para ela o problema que ela tem, que é o que a gente fala quando a gente pergunta, passando o dedo na ferida lá para mostrar para ela tudo que ela está sentindo e tal. Eu tenho a solução para você, a solução é essa, você consegue me achar dessa forma e no final você fala o valor. Então, até nessa estrutura de material impresso para poder mandar, é desse jeito. E aí você consegue mandar pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, de qualquer forma. E no final tem os links que você clica, que é o de direcionamento. Então, a pessoa clica, vai para o seu WhatsApp, clica, vai para o seu Instagram. Então, é um material de apresentação que também complementa tudo isso, tá? Então, aí eu vou mandar lá no final para vocês esse material para vocês verem como funciona o do Márcio. Então, basicamente, o primeiro contato é isso, para a venda da sua consulta, ok? Aí agora eu vou passar a palavra para o Márcio, para ele falar como que ele vende as consultas dele aí. Pessoal, em relação ao que a Roberta passou desse documento, é um documento muito interessante, que eu gosto muito de usar, e além de tudo isso que ela falou, vocês também podem colocar no link do Instagram. Então, é uma forma da pessoa ter um resumo ou até mesmo ter as informações todas que ela ia pedir para você de forma direta e escrita. Tá? Então, a ideia é vocês terem isso de outras formas, facilitar a comunicação. Bom, como é que eu vendo a minha consulta? Existem vários pilares, tá? Que eles têm que ser construídos de forma gradativa. É claro, se você tiver todos já estabelecidos e já de pé, ótimo. Se você não tiver, você tem que começar a marcar e verificar quais você tem e quais você não tem, tá? Então, a gente começa aí desde a ligação, desde o primeiro contato. Rapidez, atenção, simpatia, empatia, muitas vezes até pedir o contato da pessoa. Eu gosto muito de, muitas vezes, ligar para a pessoa, para ouvir a voz da pessoa, para explicar para ela o tom, a forma como você fala, a segurança na comunicação. Você explicar como que a TIC funciona, né? Explicar para ela, ela entender como o organismo dela funciona. Principalmente ela entendendo que o que ela vai buscar com você não é resolver, por exemplo, uma tendinite, uma artrose. Ela entender que existe um processo, uma raiz nisso, que é o mau funcionamento neurobiomecânico, que leva a essa alteração. Então, ou seja, explicar o que a gente faz. Nessa questão da comunicação, ela é muito importante, porque se você comunica bem, você passa segurança, você passa credibilidade, a pessoa entende do que você está falando, sabe que
o que você está falando está fazendo sentido para ela. Então, a partir do momento que você usa essas estratégias de comunicação, ela já vai ver que ela está com uma pessoa que ganhou a confiança dela inicial. Tá? Então, se você faz esse contato, ótimo. Se você não faz esse contato inicial, você tem que treinar quem faça. No caso, a secretária. Tá? Daqui a pouco você vai estar com a agenda cheia e você não vai ter tempo para isso. E aí você vai ter que investir em uma profissional que faça isso muito bem para você. Outro pilar importante é a localização do seu local, da sua clínica. Ela tem uma localização boa, de fácil acesso, as pessoas conhecem, né? É uma região que, no modo geral, as pessoas gostam, as pessoas vejam que é um bom bairro, a rua, até a rua, se é decline, se é uma rua plana, tudo isso influencia. A aparência estética da clínica na parte externa, a aparência estética na parte interna, o modelo arquitetônico que você coloca, o café que você coloca, a revista, o Wi-Fi que você tem. Não adianta nada você ser ótimo e ter uma recepção com um sofá ruim, uma cadeira ruim. Não adianta nada você ser bom, resolver e ter um café gelado, um café que não é gostoso. Tá? Então, hoje, as pessoas elas estão muito mais focadas na experiência, além da resolutividade que a gente dá no nosso tratamento. Então, desde a ligação, do local, se tem lugar para parar, se paga ou não o estacionamento, né? Pode falar, Roberta. A primeira coisa que eu investi que eu atendia a domicílio e trabalhava para os outros. Quando eu decidi montar o meu consultório primeiro, a primeira coisa que eu investi foi exatamente nisso que o Márcio falou, na estrutura. Era uma salinha minúscula, tinha 20 metros quadrados. Nessa sala, eu coloquei um biombo para dividir a sala de atendimento com a recepção, que era pequenininha. Tinha só um banheiro, para vocês terem uma ideia. Ficava do lado de fora na recepção. Mas eu coloquei um papel de parede bonito, eu comprei cadeiras bonitas para poder colocar. Coloquei uma mesa de secretária, mesmo eu não tendo secretária. Eu coloquei já a recepção prontinha, montada, né? Comprei uma cafeteira com café expresso, coloquei umas balinhas, coloquei um filtro lá, com um negocinho de copo descartável. Então, eu me preocupei muito com a estética, com o visual. Por quê? Porque quando você chega para ser atendido no lugar, você não quer chegar em qualquer lugar. Você quer chegar num lugar bonito, né? E aconchegante. Comprei um radinho, aqueles radinhos pequenininhos assim, ó, que em São Paulo deve ser 23 de março, aqui em Belo Horizonte é na Oiapoque. Comprei, que eu não tinha dinheiro para nada. Comprei o radinho pequenininho, deixei música ambiente lá. Então faz total diferença isso que a pessoa vai ver quando ela chega, né? Porque não adianta você conversar bem e chegar lá, tá num lugar péssimo. Então, assim, perfeito, Roberta. Ótima observação. O banheiro, se ele está limpo, se tem papel, tá? Parece coisa assim básica, besta, mas às vezes acontece, tá? E você tem que estar ligado. Uma coisa que é muito legal é o cheiro, gente. Vocês comprarem um cheirinho característico do consultório de vocês. Quando a pessoa entra no espaço, ela vai sentir aquele cheiro, e aquele cheiro vai ser muito bom. Por quê? Porque qualquer lugar que ela for, que ela sentir um cheiro parecido, ela vai lembrar do seu consultório, mesmo sem ela querer. E isso também é muito diferencial, assim. Todo mundo fala, Roberto, mas o cheiro daqui é muito bom. E entra no banheiro, o banheiro cheiroso, um banheiro bonito, com uma decoração, mesmo que não tenha nada no banheiro, só a pia e o vaso, sabe? Mas colocar uns quadrinhos, coisas que fazem um diferencial para a pessoa lembrar sempre de você. Então, uma música ambiente, o cheiro, né? Tudo isso faz diferença. Se vocês tiverem um local da secretária com cadeira, recepção, e vocês não tiver a secretária, quando vocês forem a falar sobre cobrança, agendamento, coisas administrativas, vocês podem até sair do seu posto como fisioterapeuta, sentar na cadeira e se posicionar como se fosse um trabalho de atendimento. Isso já faz a grande diferença. Você já tira aquela figura do profissional e você já entra naquela figura da pessoa que vai estar ali para te
atender nessa parte. Era isso que eu fazia. E, inclusive, um curso que eu fiz de neuromarketing, eu tirava o meu jaleco, porque na época eu atendia com jaleco. Eu tirava o meu jaleco, deixava dentro do consultório na minha cadeira, ou então, né, no cabide, saía, sentava na mesa da secretária que eu não tinha, mas eu estava de roupa normal, colorida, sem ser branca. Eu nunca trabalhei de branco, sempre trabalhei mais social. Então, eu chegava, deixava o jaleco lá. Por quê? Para separar mesmo as duas pessoas. Quando eu recebia o meu paciente no consultório também, eu abria a porta para recebê-lo, eu ia sem jaleco, porque eu não tinha secretário, então não tinha ninguém que encaminhava ele. Eu ia buscar. E eu só vestia o meu jaleco depois que ele sentava e eu começava a conversar com ele, para poder vestir a minha profissão, né? No caso. Mas... Então, tudo isso faz diferença, que a Roberta falou, que a gente está comentando, né? Então você percebe, e aí você toma nota de tudo que eu falei e fala, isso eu tenho, mas eu preciso melhorar, isso eu não tenho, eu preciso adquirir isso. Então, aí você coloca metas. Então, para 2022, o que eu vou ter? Eu vou ter vou ter que mudar de local, eu vou ter que ter uma recepção melhor. Eu estou falando isso, gente, porque isso é a minha história, tá? Eu vou contar rapidamente o que aconteceu comigo. Eu trabalhava dentro de uma clínica ortopédica, num consultório. Aí depois eu fui para essa clínica ortopédica dentro de uma clínica médica. E quem atendia os meus pacientes eram as secretárias dos médicos, que trabalhavam e atendiam diferente da como a gente atendia. Eu tinha autonomia sobre essas secretárias? Não. Só que elas da comissão de frente. E muitos dos meus pacientes eram mal atendidos, porque eles achavam que era o paciente da físio, não era do médico. Então, como era da físio, não tinha que ser bem atendido. Quando eles chegavam, eles ficavam na recepção dos médicos, não ficavam na recepção da físio. Aí eu fiz uma antessala para fazer uma recepção lá dentro. Lá não tinha estacionamento. Então, eu fui tendo várias dificuldades. A minha sala era pequenininha. O paciente ficava apertado lá dentro. Tá? Não tinha janela. E aí, o que eu comecei a pensar? Bom, eu vou ter que mudar isso. Para mudar isso, eu vou ter que deixar essa clínica. Para deixar essa clínica, eu vou ter que quebrar um elo de relacionamento de mais de 15 anos. Para deixar isso, eu vou ter que perder um contato de um dos maiores ortopedistas de São Paulo, que vai me deixar de encaminhar paciente. Só que foi uma libertação quando eu fiz isso. Que foi aí que eu cresci. Porque eu acabei deixando de estar, de certa forma, dependendo de um outro profissional para eu tomar totalmente a minha carreira solo e depender só de mim. E aí, quando eu fui construir a minha clínica, eu demorei para construir. Só que eu demorei 14 anos para construir essa clínica, do jeito que a gente queria. Só que eu fiquei 14 anos, desde quando eu recebi a colação de grau, e eu e meu irmão de sangue, que é meu sócio até hoje, a gente sempre pensou numa clínica nossa. Só que todas que a gente teve, as duas que a gente teve, não era do jeito que a gente queria. A gente queria construir uma clínica do zero. Aí, todas as viagens que a gente fazia para o exterior fazendo curso, a gente tirava fotos e falava com o nosso arquiteto, olha, quando a gente fizer nossa clínica, eu vou querer isso. Eu vou querer muita madeira para receber, para aquecer o local. Eu não vou querer nada de branco, não vou querer usar branco, justamente para quebrar essa diferença de patamar entre profissional de saúde e paciente. Eu vou querer muito vidro, eu vou querer esse tijolinho à vista que eu vi numa clínica lá em Nova York. Porque isso me despertou tal sentimento. E esse sentimento que eu quero passar para o meu paciente. Eu fui bem fundo no que eu estava sentindo e escrevia tudo isso. E aí, quando apareceu a oportunidade de a gente comprar essas salas, porque quando a gente resolveu fazer essa clínica, a gente resolveu comprar essas salas. Porque o que a gente ia fazer lá dentro, a gente ia quebrar tudo e fazer tudo de novo. Eu estou com um amigo meu aí que fez isso, ele alugou, os caras estão pedindo o imóvel de volta porque vai subir prédio no lugar onde ele está.
Então, a gente não poderia perder esse risco. E quando a gente fez de acordo com a nossa necessidade. Então, tudo que eu tinha de dificuldade, eu coloquei para solucionar essa clínica. E hoje, muitos conhecem a Lifta, nossa sede lá no Itaim, e quem não conhece está lá. Vai lá, pega as referências, a gente deixa tirar foto. Eu posto até o nome do meu arquiteto, porque meu comprometimento com vocês nessa comunidade é passar tudo que eu tenho, tudo que eu faço para vocês, e vocês poderem replicar isso, e isso poder ajudar vocês. Tá? Então, contem com a gente para tudo. E outra coisa, a gente vai trazer coisa aqui que ninguém imaginava e que nenhuma comunidade teve ou vai ter, ou imagina que isso é importante, principalmente na próxima aula, que a gente vai trazer uma novidade. Então, tudo que eu fui buscar para poder me melhorar, não só como profissional, mas também como vendedor, a gente está trazendo isso para vocês. Então, no processo de venda, a partir do momento que você recebe o seu paciente, ele foi lá, ele tomou um bom café, sentou, a sua clínica está bonita. Uma outra coisa que faz diferença, duas coisas que fazem diferença na venda. Eu vou falar porque ninguém fala isso e isso é importante. Vai buscar o seu paciente na sala, dá a mão para ele, bate nas costas dele e fala, por favor, fique à vontade. Seja muito bem-vindo, olha no olho dele. Cria essa conexão. As nossas clínicas, inclusive, a minha mesa ela não é fixa, ela é móvel. Por quê? Porque eu tiro a mesa, eu chego perto do paciente, com a cadeira próxima, para conversar com ele, que a gente chama de rapport na programação neurolinguística, para você se aproximar dele e criar esse elo, para não ter nada entre vocês que dificulte. Até energeticamente, você tem que tentar perceber o que está dificultando o processo para você entrar nesse paciente. E dependendo como você explica, por isso que a primeira consulta ela é importante. Porque você tem que comunicar de uma forma, não só entender o que ele tem, o que ele precisa, mas ele entender o que você tem de bom para dar para ele e o que você vai fazer de diferencial do que ele nunca fez. Então, essa parte da anamnese, até existe grandes professores, até o professor André Pegas fala da anamnese que vende, e vende mesmo, porque dependendo de como você realiza ela, é aí que você vai ganhar o paciente. De que maneira? Sendo honesto, sendo claro, objetivo, transparente. Você tem que ser verdadeiro. Quantas eu vou precisar? Eu falo, não sei. Eu espero que seja o mínimo possível. A quantas que você acha que eu tenho que fazer? Você acha que eu tenho que comprar um plano? Você tem essa opção. Aí eu vou falar disso depois na próxima aula. Mas eu vou fazer. Se você estiver bem na próxima sessão, eu te dou alta. Se você, por acaso, tiver adquirido um plano e você gostou do nosso trabalho, você vai fazer aquele trabalho de manutenção e prevenção de vir aqui de vez em quando, que é o que a gente chama de venda recorrente, que é uma das coisas mais importantes no processo de venda. O mais importante nas vendas não é você ter uma venda. O mais importante é você ter essa venda recorrente. Sabe por quê? Porque é uma coisa que eu vou falar na próxima aula. Chama esforço de venda. Sabe o que é esforço de venda? É toda consulta você tentar persuadir e fazer com que o seu paciente compre a sua consulta, a sua próxima consulta. Sabe por quê? Porque ele quer ir lá e quer melhorar em uma, 2 sessões e não quer pagar as próximas. Como que você vai quebrar isso? É isso que a gente vai falar. Chama força de venda. Faça uma força de venda, faça uma boa venda, porque as próximas você não vai precisar ter desgaste físico e emocional para você poder convencer ele a comprar mais uma consulta. Porque a sua comunicação foi tão boa no começo que fez ele entender que não depende de você, depende do corpo dele. Porque a nossa atividade é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. Cada organismo reage de um jeito. Cada paciente tem um problema, tem a gravidade desse problema, tem uma quantidade de problemas, tem um tempo que tem isso, e ele precisa entender isso. E o mais importante no processo de venda da consulta é você fazer ele melhorar já de imediato. Se você fizer a comunicação, fizer a anamnese,
já falar para ele, olha, um dos diferenciais do meu trabalho é, isso já no WhatsApp, no telefone, que é o que você vai vender. A minha consulta é essa, sabe por quê? Porque eu já vou, nessa consulta, já te avaliar, vou fazer o diagnóstico e já vou te dar o primeiro tratamento. Sendo que, às vezes, em uma única sessão, vai ser suficiente para resolver o seu problema. Tem como eu garantir isso? Não tem. Mas eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça. Fala isso olhando nos olhos dele. A partir do momento que você conseguiu penetrar dessa forma, aí acabou. O resto é tranquilo. Tá? Então, procure dar resultado. Se o paciente sai da maca, ele fala assim, ó, que é o que a gente quer sempre. Acho que a maior expectativa do tiqueiro, do fisioterapeuta que faz tique, é quando ele tira o paciente da maca, e aí ele entende no curso porque ele tem que fazer o paciente andar. Porque é só fazendo o paciente andar que o paciente vai ter a percepção, devido à mudança de comportamento da modulação do córtex referente ao posicionamento das articulações do esqueleto. E esse paciente fala para você assim, ó, eu estou melhor. Pronto. Aí você fala para ele assim, bom, se você está melhor, é porque o meu diagnóstico está correto. Porque se não tivesse correto, você não teria melhorado imediatamente. Ele vai falar, eu tomei remédio tanto tempo, eu fiz uma cirurgia, eu fiz fisioterapia 50 sessões e eu não melhorei na primeira sessão. Então, uma coisa importante, mostre resultado, mostre segurança, firmeza. Ai, Márcio, eu estou com dificuldade para comunicar. Vai fazer um trainer para trainer, vai fazer um PNL, vai fazer uma mentoria de comunicação. Isso daí a gente pode também ajudar vocês. E a gente já está já. Porque isso que eu tive lá, eu estou falando aqui para vocês replicarem isso. Bom, quando a gente fala de venda, é um universo gigante. E eu acho que vai merecer muitas e muitas aulas. E tudo que eu tiver de novidade, porque eu estou fazendo um grande treinamento de vendas, assim como a Roberta está em imersão direto, né? Então, ou seja, a gente está investindo em grandes cursos, em grandes treinamentos, com valores altíssimos. São treinamentos de mais de 10, 15 mil reais, para a gente se preparar para dar esse conteúdo para vocês. Né? Então, é isso que a gente quer. A gente vai na metodologia conta-gotas começar. A gente fez essa aula surpresa, né, para vocês. A gente vai fazer outras surpresas para vocês, se preparem. Porque conforme a gente for vendo o andamento da comunidade, as necessidades de vocês, e a Roberta ela tem essa preocupação, e eu também, de dar o nosso melhor para vocês. Que é isso que você tem que fazer com o seu paciente. Tem duas coisas que você pode deixar de falar nunca em nenhuma consulta. Eu vou dar o meu melhor para você ficar bem. Você fala isso para ele. E uma outra frase que você pode falar para ele é, se por acaso ele questionar alguma coisa, você fala para ele assim, mas me fala uma coisa, essa comparação você fala referente a quê? Quando ele questionar o valor da sua consulta. Aí você fala assim para ele, mas me fala uma coisa, quanto que vale a sua saúde? Aí você já acabou, entendeu? Aí você vai ver que o cara vai deixar de comer picanha e cachaça no final de semana para pagar a sua consulta, vai deixar de gastar 500 pau no pet shopping para lavar o cachorro no mês para poder pagar a sua consulta, tá? Então, gente, fala de igual para igual, chega imponente, educado, simpático. Uma outra coisa que é para finalizar, senão eu vou me estender demais. Uma coisa simples. Você não foi lá, pegou o seu paciente no consultório, não foi lá na recepção? Você fala assim para ele assim, ó, uma coisa que funciona muito, ó, que é o que a gente acontece quando a gente vai em bons restaurantes. Você faz a mesma coisa. Você fala, fica à vontade. Aí você vai puxar a cadeira, ele vai sentar na frente da sua mesa, e aí você vai empurrar a cadeira, vai bater nas costas dele e falou, fica à vontade. A gente vai conversar e eu vou começar a explicar para você o que a gente vai fazer para poder te ajudar. Acabou.
E, antes de desligar, minha pergunta é para vocês. Eu não quero que vocês me respondam agora. Você que vai assistir depois. Eu esqueci de colocar isso na última aula. Vocês estão gostando da comunidade? Está valendo a pena para vocês? Vocês indicariam ela para os seus colegas e amigos? Dependendo do que vocês responderem, chame os colegas, convidem eles a participar. É apenas uma pizza por mês, pô. Um abraço a todos aí e um bom final de semana. Márcio. Alô, Márcio. Só uma pergunta. Quem faz a TIC tem anamnese ou não? A gente, no curso, a gente fala das estratégias de venda da TIC na anamnese. Mas a anamnese, a gente faz de que maneira? É muito simples, assim. A gente pergunta, como é que eu faço a anamnese? Primeiro, pergunto o que trouxe ele ao consultório, qual que é a sua queixa principal, vai anotando depois, tá? Eu a aula depois, pode deixar. Isso. Então, o que trouxe ao consultório, qual que é a sua queixa principal, se você tem outros problemas que poderiam ser melhorados além da sua queixa principal, o que você faz que melhora, o que você faz que piora, se você tem outros problemas de saúde, se você fez alguma outra cirurgia ou teve algum outro trauma, algum acidente que desencadeou tudo isso. E aí você tem que usar 3 fatores para você ver a evolução do seu paciente. Localização, ou seja, quanto mais local com queixa e sintoma, isso diminuir, centralizar, melhora o seu paciente. Nível de dor. Antes eu tinha um nível 10, um nível 8. Se abaixar esse nível, esse é um outro fator de evolução. E o terceiro é a frequência. Antes eu tinha dor todos os dias, agora tem dor que eu tenho sim, tem dia que eu não tenho. Ou seja, quanto maior o tratamento, você tem que verificar se é a frequência do aparecimento. Então, na anamnese, você vai entender isso. Aí depois você vai explicar o que você faz. Quem é você? Por que você está lá? Qual que é a sua especialidade? E você vai, aí, através de meios audiovisuais ou estruturas anatômicas, explicar como que a coluna funciona, explicar como um ombro funciona, explicar como um joelho funciona, explicar por que aquilo está acontecendo, explicar qual que é a alteração neurobiomecânica, funcional, que pode estar desencadeando aquilo. Faça ele entender o que a gente faz, para ele poder acreditar. Porque quem faz a TIC, olha aquilo e fala, você está fazendo brincadeira, você está fazendo macumba, você está fazendo uma coisa que parece que não vai... Todo mundo fala isso. Vocês sabem disso. Você dá um toquezinho para cá, dá uma batidinha para cá. Olha, Márcio, hoje eu posso falar que funciona, mas no começo eu não acreditei em você, não. Tá? Então, a anamnese é importante para isso. E na anamnese você fala já, olha, que não tem garantia, que você vai dar o seu melhor, tá? Que pode ser que você não melhore, mas que você vai trabalhar para melhorar, que você tem tantos por cento dos seus pacientes que melhoram, tá? Que você é necessário fazer algumas sessões, tá? O ideal, se ele puder ter um plano de 10, eu acredito que 10 não precise mais que isso em qualquer processo terapêutico dentro da TIC. Se você não melhorar o cara com 10 sessões, desiste, não vai melhorar mais. Eu perguntei da anamnese porque eu fazia a anamnese com algumas dessas perguntas que você colocou, mas eu conseguia mostrar muito valor na roda da saúde que eu aplicava, que foi num curso também de PNL, aprendi rapport, aprendi tudo isso, e unindo todas essas técnicas de neuromarketing, PNL e tudo, eu fiz essa roda da saúde, que eu não chamava de roda da saúde, tá? Mas se você colocar no Google lá roda da saúde, você já vai ver algumas coisas do que é isso. E que dá para eu passar para vocês também, porque aí a gente consegue usar tudo isso, o visual, consegue usar o próprio... A gente usa todos os sentidos da pessoa para ela poder entrar no problema dela, entender o que ela precisa para poder melhorar, e aí você vende o seu plano de tratamento. Com essa roda da saúde, eu conseguia vender o meu plano de tratamento e vendia todo mundo da minha clínica. Eu vendia nutricionista, eu vendia o dentista, eu vendia todo mundo que tinha na minha clínica com essa roda da saúde. Eu vendia massagem relaxante, eu vendia terapia, tudo.
Porque quando a pessoa tem uma dor, todo ser humano tem necessidade de multidisciplinaridade, a gente já sabe disso. Só que se você não tem uma equipe multidisciplinar, não tem uma clínica com isso tudo, você não precisa fazer uma roda da saúde para vender todo mundo, mas você consegue se vender muito mais colocando essa roda da saúde. Aí a gente consegue pegar tudo isso da anamnese, da TIC, colocar dentro da roda da saúde para poder mostrar a importância desse plano de tratamento para a pessoa. E todas as vezes que eu colocava a roda da saúde, eu vendia todos os planos. E não tinha um plano menor do que R$1.000. Há 6 anos atrás. Imagina hoje. Isso há 6 anos atrás. Eu vendia todos os planos para todo mundo. Tinha plano de 5 sessões, tinha plano de 10 sessões e tinha plano de 15 sessões. Tá? E depois eu fazia encaminhamento para o meu parceiro, que era do mesmo prédio, de Pilates. E aí tinha as outras parcerias assim que a gente fazia e eu ganhava comissão lá. O cara terminava comigo o plano de tratamento, ia para onde eu recomendei, eu ganhava comissão dele o tempo todo que ele estivesse lá no Pilates. Então, existem algumas formas também dessa anamnese de melhorar a venda do plano. Aí, se vocês quiserem que eu traga para vocês nessa próxima aula que a gente vai fazer de plano de lançamento, eu apresento e mostro tudo para vocês, as perguntas, a pessoa tinha que colorir, sabe? Vermelho, verde, laranja, tinha que dar o número de importância, enfim. E aí, no final, a gente conseguia mostrar para ela, tá vendo? Você tem a ideia que a sua saúde é assim, mas de verdade ela tá assim. E eu consigo fazer com que ela vire a sua expectativa, mas eu não consigo fazer sozinho. Aí a gente mostra a importância do paciente estar presente naquilo e fazer tudo que precisa para ele poder melhorar. E aí a gente mostrava vários pontos da vida, dormir, parte social, parte de lazer, parte física. A gente pegava todos os campos, todos os pilares de um ser humano para poder mostrar para ele a importância do seu tratamento. Então, ele não entendia que eu era fisioterapeuta e ia mexer só na dor da coluna dele. Ele via que era muito mais do que isso. Aí, a gente pode trazer isso também na próxima aula de plano de tratamento. Tá bom? E por falar, eu tenho um presente para dar para eles. Eu já posso falar agora ou falo no dia? Uai, pode falar. O que vocês querem? Quer que Merece. fala? Quer que dá depois? O que vocês querem? Ao vivo, gente. 11 horas da manhã na sexta-feira, estão aqui, ó. O Nelson está dentro do carro aqui me ouvindo, pô. Merece, né? Eu acho que merece. Ó, eu vou dar para vocês todas as possibilidades de plano do Livita, todas, que não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. Vou dar todas, vou passar para vocês porcentagem, tempo, e vou também mostrar quando usar cada uma e você quebrar a objeção, o cara parar de pedir desconto para você. Você gostaria disso? Ninguém fala nada, Roberto. Acho que eu não vou dar, não. Eu quero, aí. Tá doido? Pode mandar, vai. Aqui, ô Márcio, eu vou recortar essa fala sua, eu vou editar esse vídeo, vou colocar isso lá na comunidade, e aí você só vai dar para eles na próxima aula se mais de 50% dos membros votarem lá que querem. Porque esse povo tem que começar a participar da comunidade. Nós estamos aqui trazendo o nosso melhor e o povo ajuda a gente a falar o que eles querem ver. Você coloca Meu lá... voto já está aí, já. Você coloca uma enquete. Se eles querem se eu quero que eu dê todos os meus planos de tratamento já feitos, são planos de tratamento que foram feitos por consultor financeiro. Eu paguei uma puta grana pro cara fazer isso para mim. É um cara especializado em vendas, tá? É cara que está especializado em vendas de atacado, não é varejo, atacado. Que ele montou isso para mim, eu vou dar para vocês. Só que eu só vou dar se tiver mais de 50% de pessoas que vão falar, eu quero na enquete. Senão, eu não vou dar. Aliás, eu vou dar para o Nelson, vou dar para a Cláudia, está garantido aqui, ó, para o Paulo, para a Mariela, para o Michael. Para vocês está garantido. Ah, que bom. Tá joia. Beleza? Tá joia. Fechou. Então, eu acho que é isso, né? É isso. Tá bom? Semana que vem não era para ter, mas a gente vai fazer, porque é a continuação dessa aula extra, né? Que a gente dividiu venda de consulta e a próxima vai ser plano de tratamento.
Aí eu coloco lá, eu vou olhar com o Márcio, próximo dia e horário, já coloco lá na comunidade até amanhã não, hoje mesmo, porque amanhã é sábado, né? Sábado eu tô tirando para eu descansar, gente, que a família já estava me deserdando aqui, meu filho e meu marido, de tanto que eu estava trabalhando. Então, depois eu já coloco... Berta conheceu o Márcio Tosi aí, coitada, a família dela, porque ela virou de ponta Eu cabeça. já era assim, né? Aí junta com o Márcio o negócio duplica. Mas aí eu já coloco para vocês hoje lá para vocês já se programarem para a segunda parte dessa aula extra, tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo. Bom final de semana. Obrigado a vocês. E a gente vai se Obrigado falando aí. por lá. Valeu. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau.